Sim, a gente está ao vivo para mais uma transmissão pelo Cine 14 Bis e também pelas páginas que retransmitem essas lives que a gente está fazendo desde a semana passada e cuja intenção é seguir fazendo um dia sim, um dia não, sempre às 6 horas, ao vivo aqui no Facebook e também ao vivo para você que segue as páginas que a gente vai mencionar daqui a pouquinho, das prefeituras da região, dos apoiadores, da imprensa, dos influenciadores, enfim. Então, seja bem-vindo a mais uma conversa para falar sobre Covid-19 em Guaxupé e região. Hoje a gente tem dois convidados, o Dr. Edson Leite, pneumologista, e o senhor Edson Leite, assessor da diretoria da Santa Casa de Guaxupé, que estão com a gente. Os dois têm o mesmo nome, não é coincidência, né? O Edson pai e o Edson filho. Prazer falar com vocês ao vivo aqui nessa transmissão, pessoal. Obrigado, Caetano. O prazer é todo nosso. É isso. Bom, eu recebi umas fotos aqui, algumas fotos que estão sendo compartilhadas pelo Facebook, de pessoas em filas nas ruas de Guaxupé no dia de hoje. Passou a Páscoa, mesmo assim tem muito movimento, pessoal que foi receber no banco, lotérica. Eu vi uma foto da calçada da Caixa Econômica Federal, tem algumas marcas, colocaram adesivos marcando X no chão para as pessoas ficarem ali em cima do X. Mas o povo não obedece, não obedece. O X, para que é o X? Para ficar distante um do outro, 1,5 m, 2 metros, para não correr o risco de alguém passar o vírus pelo ar, por gotícula de saliva, para quem está na frente da fila, para quem está do lado de trás. Esse tipo de comportamento, ele está colocando em risco a saúde dessas pessoas que estão nessa fila, caso haja alguém contaminado ali, e também colocando os familiares em risco, doutor Edson? Exatamente. A pessoa precisa lembrar que não é só ela que está em risco com a Covid-19. Ela está em risco e ela coloca a vida dos familiares, das pessoas que rodeiam, de toda a comunidade em risco. É uma tremenda irresponsabilidade fazer isso. E a gente nota isso mesmo. Da semana passada, mais do final da semana, mais próximo do feriado para agora, desandou um pouco a quarentena aqui em Guaxupé. No início, o pessoal, acho que até por medo, por receio, pelas informações, estava seguindo tudo direitinho, pouca gente na rua, só quem realmente precisava sair para serviços essenciais. E da semana passada para cá, o que a gente nota é uma circulação muito grande de pessoas nas ruas. Filas em bancos, em lotéricas, lojas de chocolate, comércio. Abriu muito comércio que na classificação que o governo fez é essencial, mas a gente tem uma séria dúvida se isso é realmente essencial nesse momento, e você põe as pessoas circulando. O objetivo nessa fase é quanto menos gente circulando, melhor. Você diminui contato, diminui a chance de ter contato com o vírus. Agora, se as pessoas estão circulando, estão interagindo, elas podem sim se contaminar e levar isso para suas casas. Né? E aí, daqui a pouco, a gente vai ter um problema sério na cidade. Não agora, não a semana que vem, não daqui 2 semanas, mas daqui 1 mês, aí a gente pode ter um número considerável de pacientes. Por que um mês? Um mês porque são mais ou menos 15 dias para o vírus se Período, manifestar e período depois de mais 15, incubação. 20 dias para sair o exame, é isso? Perfeito, porque o vírus ele circula entre as pessoas, mas não causa uma doença imediata. Então você tem um período de incubação aí que varia. A média de 1 a 3. Então você não vai. Se eu tenho contato com o vírus hoje, eu não fico doente amanhã ou daqui 2 dias. A média é daqui 2 semanas eu manifesto, só que nesse período eu já transmito para outras pessoas. Então, assim, é uma cadeia muito difícil da gente interromper. E a gente está falando de uma doença altamente contagiosa. Para cada pessoa doente, ela vai passar aí tranquilamente para 3 ou 4 pessoas, dependendo do círculo que ela está andando. Se você tem muito contato social, maior ainda a chance de você poder passar isso adiante. Vou dar um exemplo para você que esclarece muito bem isso. Itália. Teve um jogo de futebol entre Atalanta e Valência, na Champions League. Atalanta é um time da cidade de Bergamo, que é uma cidade pequena. E esse jogo foi transferido para Milão, para jogar no San Siro, porque é um jogo importante. Champions League, teria muito mais público e poderia aglomerar melhor as pessoas, né? Acomodava muito mais. Esse jogo foi em fevereiro.
os casos iniciando na Itália. A gente já tinha os relatos da China, mas não tinha nenhuma informação do que aconteceria na Itália depois. Esse jogo reuniu 45 mil pessoas em Milão, muitos de Bérgamo, os torcedores que foram, e de Milão. Eles calculam que esse jogo é chamado hoje de uma bomba biológica, porque desse jogo, pelo menos 1/3 dos que estavam lá foram contaminados. E eles voltaram para Bérgamo e uma parte ficou em Milão. Eles acham que daí a coisa disseminou mais no norte da Itália. Um jogo de futebol. Um jogo. Mas a Itália, se tivesse tomado as medidas que o Brasil, por exemplo, está adotando agora, de isolamento social, nessa época, a Itália já poderia estar fazendo isso nessa época ou era muito novo e precoce esse tipo de isolamento nesse momento? É difícil a gente julgar na época, né? Hoje é fácil, né? Você falar que eles tinham que ter fechado muito antes, né? Mas a Itália foi o primeiro país que sofreu, né, um pico dessa natureza e colapsou o sistema de saúde. Mas o próprio prefeito de Milão já admitiu isso, né, que eles erraram. Eles menosprezaram a doença, liberaram a quarentena antes do horário e a coisa tomou um rumo completamente incontrolável, né, e tiveram que quer dizer, então, adotar depois. Se nesse momento tivesse acontecendo em Guaxupé, não tem nenhum caso confirmado, daqui a pouco a gente vai até falar sobre os casos em Guaxupé, mas se nesse instante agora, hoje é 13 de abril, tivesse acontecendo, ou então no início, vamos colocar aqui, no início da quarentena em Guaxupé, o decreto de quarentena dias atrás, se tivesse acontecendo uma aglomeração, um jogo, um evento, né, sei lá, vamos colocar um jogo de futebol, né, um jogo de futebol com bastante gente, e um show, uma pessoa contaminada nesse evento poderia espalhar para as outras que estariam ali. Certamente. E aí, então, esse isolamento que o Guaxupé já está adotando pode estar surtindo efeito. Tá surtindo efeito. O Brasil tá surtindo efeito, né? Os números no Brasil, eles estão bons. Assim, com um controle bem razoável, muito devido ao isolamento social. A gente não está em lockdown, vamos esclarecer isso. Lockdown é o fechamento completo, você não faz nada. Tem polícia na rua, você pode ir preso, você tem autorização para sair de casa, é só serviço essencial. O Brasil não adotou isso. O Brasil adotou isolamento social. E é um isolamento social parcial, as pessoas têm completa liberdade para sair das suas residências e ninguém te aborda na rua o que você está fazendo, não tem isso, nós não temos essa situação. Então, isolamento social, acho que a população entendeu muito bem isso, estava fazendo bem, mas tem uns desencontros nessa última semana que aí relaxou. Acho que até pela eficácia. A gente até brinca que é o paradoxo, né? O paradoxo das ações de quarentena. Quanto mais eficaz, mais parece que é desnecessário. Você não tem caso confirmado, você não tem uma quantidade exagerada de casos acontecendo, pessoas morrendo uma proporção muito grande, então parece que não precisa disso tudo. Mas esse é o erro. É exatamente porque nós estamos fazendo isso que a gente está tendo pouco caso hoje. E tomara que continue assim. Que o pessoal continue entendendo. Eu sei que é muito difícil a gente manter isso por muito tempo, as pessoas precisam trabalhar, têm que reativar os seus empregos, mas quanto menos contato social a gente tiver, menor é a chance de propagação do vírus. E isso a gente está falando de uma doença que não tem vacina, nós não começamos o inverno ainda, onde circula mais vírus, então a gente precisa redobrar os cuidados nessa fase agora. Não é momento de relaxar, de achar que porque a gente está com um número bom, a gente pode abandonar isso. Não é o momento. Quero fazer uma pergunta para o Dr. Edson, mas para o senhor responder daqui a pouco. Tocando nesse assunto do contágio, né? É uma questão que muito já se falou, mas mesmo assim as pessoas ainda têm dúvidas. Se o contágio ele é feito apenas se eu encosto a minha mão em alguma superfície contaminada, ponho no rosto, encosto no nariz, no olho, ou se conversando com alguém pelo ar, o vírus pode vir voando e entrar nas minhas vias aéreas. Queria que o senhor respondesse isso na sequência, porque eu quero fazer primeiro a minha primeira pergunta aqui para o Edson Leite, que é assessor da diretoria da Santa Casa de Guaxupé. A gente conversou na semana passada com a doutora Salma e também com o doutor Nilo. A doutora Salma falou bastante sobre a situação da Santa Casa e trouxe esse número que a gente fica muito assustado. Guaxupé é uma cidade de 52 mil habitantes, tem 10 mil leitos, 10 mil, tem 10 leitos na UTI, 10 leitos de UTI. Desses 10 leitos, todos eles têm um respirador e existem mais 4 respiradores móveis. Então, tem 14 respiradores em Guaxupé. Não é para atender só
A cidade de Guaxupé é para atender a região toda, 162 mil habitantes, mais ou menos, né? Inclusive, é por isso que a gente tem feito essas lives com âmbito regional, porque todo mundo da região tem interesse nessa questão. A Santa Casa é obrigada, o Edson, ela é obrigada a atender qualquer paciente que chegar de uma dessas cidades, Guaranésia, Juruá, enfim, queria que você falasse para a gente quais são as cidades e se a Santa Casa, sim, é obrigada a atender toda a região. Olha, o SUS adota o princípio da regionalização, né? Ele adota esse princípio. Então, você tem hospitais de nível aqui 3, 2 e 1 na nossa região. Nós somos nível 2, um hospital que atende uma microrregião hoje composta de 9 municípios: Arceburgo, Guaranésia, Guaxupé, Juruáia, São Pedro da União, Muzambinho, Nova Resende, Monte Belo e Cabo Verde. É a nossa microrregião. Entre 160 a 170 mil habitantes, a população atual. Essas cidades, todas elas, com exceção de Arceburgo, possuem um hospital, uma Santa Casa lá, que fazem um atendimento preliminar. Os pacientes que não necessitam de UTI, que podem ficar num leito normal, podem e devem ser tratados lá. Aqueles que precisam de uma UTI, eles encaminham através do SUS Fácil para Guaxupé e nós temos que recebê-los aqui se a gente tiver leitos naquele momento. Então, é isso que a gente faz. O Hospital de Guaxupé, ele hoje é um hospital regional. Entre os nossos valores SUS que a gente recebe mensalmente, já contempla isso, porque se fosse um hospital unicamente para Guaxupé, talvez ele não tivesse o número de leitos de que ele dispõe. Então, nós temos que atender, sim, gente da micro e da cidade. Existe uma projeção baseada na taxa de avanço da doença e na taxa de pacientes graves entre quem já teve Covid-19, que desses 162 mil habitantes da região, se o percentual, é um cálculo que vai se fazendo percentual sobre percentual, a gente vai chegar no número de mais ou menos 800 pessoas em estado grave que vão precisar de internação. Se a gente chegar nesse momento, 800 pessoas de uma vez, hoje, isso dá uma fila, vamos colocar uma fila de as pessoas enfileiradas, dá uma fila da Santa Casa até o trevo do Japi, por exemplo. Depois, é muita gente. Eu cheguei a fazer olhar no mapa para ver quantos, 1.600 metros, né? A 2 metros nós vamos qual seria isso. A distância? É muita gente. Não cabe essa quantidade de gente na Santa Casa, mesmo se não for UTI, né? Se for leito normal, são 90 e poucos leitos que mesmo tem na Santa leitos Casa. normais não cabem. Qual é o plano B? O que a Santa Casa vai fazer se de repente começar a aparecer gente na porta aí com sintoma grave de Covid-19? O plano B é o plano que a gente adota para o SUS. Completados os nossos leitos, nós temos que colocar essas pessoas no SUS Fácil e tentar distribuí-los por outros hospitais da região, de qualquer lugar que for possível atender. O Estado está montando hospitais de campanha, né? Então, provavelmente, alguns serão direcionados para esses hospitais. E eu acredito que o que vai funcionar, se houver... Eu acredito que não vai chegar a esse ponto, Caetano. Como disse o doutor Edson aí, antes você tem... as providências do Brasil estão bem encaminhadas. Elas conseguem, já conseguimos até manter a curva estacionária, vamos dizer assim, mais ou menos. Então, não vai acontecer isso. Agora, se acontecer, temos que nos valer das instruções do SUS. Qual que é o hospital mais próximo? Nós temos aqui o Hospital Alzira Velanda, ele é um hospital do mesmo nível do nosso, né? Que é o de Alfenas. Que é o de Alfenas. Os hospitais maiores, mais próximos, Santa Casa de Passos. Que já tem 2 casos confirmados. 2 casos confirmados. O Samuel Libânio, que no começo foi o hospital designado para atender todos os pacientes Covid do sul de Minas,
De vez em quando a gente vê o pessoal falando, as autoridades, não, nós planejamos. Não houve planejamento. Durante umas 2 semanas, eu escutei dizer que o Samuel Libânio receberia todos os pacientes. Qual Absurdo, né? cidade? Pouso Alegre. Ele é Tá. um hospital de nível 1. É ele e a Santa Casa de Passo. Nós temos Varginha, Poços de Caldas, nós temos a Santa Casa e o Hospital Santa Lúcia. O Hospital Santa Lúcia é um hospital particular que atende o SUS. Eles possuem, acho que 36 leitos de UTI, que numa emergência, num caso desses, todos eles terão que atender. O Santa Lúcia é? Santa Lúcia é de Poços de Caldas. Poços de Caldas. É um hospital, é um hospital particular, mas que atende o SUS. Ele já nos atende bastante situações de hemodinâmica, coração, e ele está adaptando leitos, guardando parte das suas acomodações para se houver um aumento grande de Covid. Mas não é a Santa Casa, não, que precisa ficar bem claro, que não tem condições no caso do aumento abrupto. Nenhum hospital, nenhum sistema de saúde tem. Né? Tá. Minas Gerais acho que não comporta, São Paulo vai ter muita dificuldade. Sim. O Brasil todo não está preparado para isso. Bom, depois o Edson vai falar também sobre a estrutura da Santa Casa, essa questão, falar um pouco mais sobre a questão dos 14 respiradores, da tentativa de comprar mais respiradores. Não existe respirador no mercado para ser comprado, né? Isso não é só aqui na região, mas Brasil e mundo afora tendo dificuldades para comprar os respiradores. Veja o caso dos Estados Unidos, né? Que tem obrigado montadoras de carros a fabricarem respiradores. Mas eu tenho aqui informação aqui do jornal Jogo Sério, publicado agora há pouco, que a direção da Santa Casa de Passos confirmou o segundo caso de paciente com Covid-19. São 353 suspeitas e são pacientes da região também atendida pela Santa Casa de Passos. Doutor Edson Leite, essa informação dessa confirmação de 2 casos em Passos, a gente tem um caso confirmado em Guaranésia também, que é o único da microrregião de Guaxupé. Como é que as pessoas da região que estão assistindo a gente nessa live o que as pessoas precisam fazer a partir dessas duas informações? Confirmação em Guaranésia, que a gente já trouxe semana passada, né, e a confirmação hoje do segundo caso em Passos. Isso impacta o que as pessoas já estão fazendo? É preciso se isolar mais ainda? Não acho que isolar mais, Caetano, mas manter o isolamento. Eu volto a frisar, eu acho que a população está de parabéns nessa fase, que entendeu a importância e fez. Só não é a hora de relaxar, é manter, ter os cuidados todos. Os casos estão chegando e eles vão aumentar. Outro dia teve um mapa muito interessante da cidade de São Paulo, não sei se você chegou a ver isso, a distribuição dos casos pela linha de metrô. Eles fizeram uma projeção. Sim. Eles começam a distribuir pelos grandes hospitais, especialmente os particulares, que registraram primeiro, Einstein, Sírio, e mostrando nitidamente os casos confirmando em direção à periferia. Uhum. É a mesma coisa, está saindo dos grandes centros e indo para o interior. Esse é o fluxo natural da doença. É um campo fértil, nós não temos barreira para o vírus. O vírus depende de pessoas e de contato. Quanto mais contato a gente tiver, mais rápido a gente vai disseminar a doença. Uma coisa importante, a gente não está fazendo essas ações para impedir a doença, isso tem que ficar claro para a população. A gente não tem como ideia que as pessoas não fiquem doentes. Muito provavelmente nós vamos ter contato com o vírus num determinado momento. O que a gente não pode é que todo mundo fique doente ao mesmo tempo, porque aí você não tem condição de atender. Aí o sistema de saúde entra em colapso. É muita gente doente ao mesmo tempo. Ah, mas todos ficaram graves? Não. A grande maioria vai ter doença leve ou nem vai ter doença. Mas uma porcentagem pequena vai precisar de internação e vai precisar de UTI. Mas no pior cenário, são as 800 pessoas que você mencionou aqui em Guaxupé e região. Nós não temos como atender todo mundo. Ninguém tem. A gente está vendo Nova York, cidade mais rica do mundo, tem que navio transformado em hospital, hotel transformado em hospital, recrutando médicos no mundo inteiro para trabalhar. E ninguém dá conta de muita gente doente ao mesmo tempo. Esse é o objetivo da ação de isolamento, evitar esse pico de casos que o sistema de saúde não dá conta. A gente mantendo um número mais razoável, você vai conseguindo atender e aí você dá conta dessa demanda. Muita gente junto, não. Agora, os casos vão chegar.
Outro ponto importante que eu queria mencionar, exame. O Brasil testa pouco. Então, não dá para a gente considerar que esse número é o número real de doentes que a gente tem. Muito provavelmente, nós temos muito mais pessoas contaminadas em contato com o vírus. Essa doença está subnotificada. A gente testa pouco, a gente vai começar a testar mais, e aí nós vamos ter um número mais confiável, mais fiel. Hoje, esse número está abaixo. Só para você ter uma ideia, em Minas, há pouco tempo, eles tinham 12, 15 mil exames aguardando processamento. Então, assim, como que você fala que nós temos só esse número de casos registrados? Isso é o número de exames feitos até agora, não é o número de doentes. Isso a gente também tem que deixar claro. A gente testa pouco, a gente precisa testar mais para ter um número mais confiável. Eu queria só pegar um gancho aí anterior, que você mencionou da UTI, dar um número bom para a população. O Brasil é o terceiro país em número de leitos de UTI no mundo. Ele só perde para Estados Unidos e Alemanha. Depois é o Brasil. Então, assim, a gente não tem pouco leito de UTI, a gente tem bastante leito de UTI, a gente é bem equipado nesse sentido, mas tem uma distribuição ruim, concentra muito no sul e sudeste e falta em outras regiões. Mas às vezes a gente escuta muito, mas tem muito pouco leito de UTI. Não, nós temos leito suficiente de UTI, que atende a população de uma forma muito tranquila em situações normais. Numa situação de pandemia, com todo mundo doente, aí nós não temos leito suficiente. A região de Guaxupé, esses 10 leitos, tá? É um número bom? Para os 365 dias do ano sem pandemia, é suficiente. Numa pandemia, com muita gente doente, não. Ninguém tem esse número de leitos de UTI suficiente. Por isso que a gente tem que insistir nas ações de isolamento. Não tem remédio eficaz comprovado, não tem vacina. A única forma de evitar o pico, a explosão de casos, é isolamento social. Nós deixamos uma pergunta sua sem responder sobre a transmissão do vírus, da doença. Isso, se a gente conversar próximo de alguém, se eu posso, pelo ar, o vírus pode chegar até outra pessoa, sem gotícula de saliva, pelo ar. Tem alguns estudos que mostram que ele sobrevive um tempo no ar, algumas horas, o que foi muito ruim quando publicaram esse resultado, porque desanimou muito. A gente achava que era mais superfície, que ele permanecia, mesa, maçaneta de porta, mas ele também sobrevive um tempo no ar. Então, assim, é claro que tem que ter a gotícula, né, para ele poder ser eliminado, e se a pessoa está doente, ela já está transmitindo. A transmissão entre os assintomáticos, quem não tem doença, é que é um pouco questionável hoje, mas eles também acreditam que transmite. Então, assim, tem várias formas de você ter o contágio, a contaminação, e é altamente contagioso. Então, assim, não é uma gripe, não é gripezinha, não é doença leve, não dá para comparar com o H1N1, é muito mais agressiva que o H1N1, mata mais que o H1N1, mata num tempo mais rápido que o H1N1, a lesão pulmonar é totalmente diferente, a gente não está diante de uma doença simples, não é uma doença à toa. E cada vez mais os trabalhos estão chegando e mostrando mais comprometimentos no organismo dessa doença. Então, assim, a gente precisa redobrar os cuidados e reforçar as medidas de proteção. Isso não é uma doença à toa. Por exemplo, o supermercado é uma questão essencial, as pessoas precisam ir fazer compra, né? Assim como inclusive, eu acho que a gente falou do decreto aqui anteontem, tem algumas lojas que têm a permissão de abrir, de funcionar, inclusive é bom as pessoas lerem o decreto antes de sair jogando pedra por aí, né? E xingando as pessoas que estão funcionando, porque tem serviços essenciais que precisam funcionar. Agora, você pode até questionar, né? Tem loja de mais, tem loja de menos. Essa é outra questão, mas não dá para fazer o lockdown, como o doutor falou no começo, né? Que é fechar, parar tudo, aí realmente não dá. Mas algumas lojas essenciais estão funcionando, as pessoas precisam respeitar o distanciamento. Mas vamos colocar o caso aqui do supermercado. O sujeito vai fazer compra, de repente, no corredor, ou ali do lado de uma prateleira de macarrão, né? Tem uma senhora comprando macarrão. Ela está conversando com alguém e saiu. Esse vírus pode ficar no ar porque a pessoa simplesmente falou alguma coisa sem ter espirrado, sem ter tossido? Pode ficar na prateleira que ela encostou também, no produto que ela pegou e devolveu, no caixa onde ela passou o produto. Então, assim, se você for pensar, é praticamente impossível você controlar o mecanismo de transmissão da doença.
essa situação do supermercado, o que seria o ideal? As pessoas irem de máscara para ter uma proteção, não uma proteção 100% eficaz, mas já ajuda. Luva, para você poder tocar nos produtos. Barreiras de proteção para os caixas, para os funcionários do supermercado. Limpeza de mão, lavar o tempo todo, álcool gel. Você pensa, é uma loucura a gente implementar essas ações todas, mas eu acho que nós vamos ter que acostumar. Especialmente com a questão de máscara. Parece uma coisa muito de Japão, Coreia. Acho que a gente vai ter que adaptar, Caetano, não vai ter jeito. Até quando, doutor? Por um bom período. Por um bom período. O que é um bom período? Até a gente ter uma vacina confiável. Até lá o vírus vai estar circulando. E outra coisa, o vírus sofre mutação, muita mutação. Já tem alguns tipos de coronavírus SARS-CoV-2 identificados, não é um só. Então, assim, ele vai sofrendo mutação. Da Itália está diferente do que está nos Estados Unidos, que está um pouco diferente do nosso. Então, assim, a gente vai ter um tempo aí de problemas ainda. É difícil a gente imaginar os próximos meses da forma como a gente está habituado. Escolas funcionando, todo mundo andando, visitando familiares. Eu acho que nós vamos passar por uma transformação muito grande aí. E, infelizmente, isso não vai resolver num prazo curto. Sim, e as empresas que trabalham com lazer, por exemplo, o próprio caso do Cine 14 Bis, né, que a gente está fazendo aqui a transmissão, com a iniciativa do cinema. O 14 Bis fechou a sua sala, né, e é uma empresa que, apesar de ter fechado a sua sala, paralisado as suas atividades de projeção, é uma empresa que defende o isolamento porque entende que é a única forma de evitar um mal maior. Mas, por exemplo, reabertura de cinema, grandes eventos, Expo Agro, por exemplo, o que a gente pode esperar? Os eventos sociais de aglomeração de pessoas, é muito difícil a gente imaginar isso liberado num prazo curto de tempo. Muito difícil. Vou te dar um exemplo de eventos médicos. Todos os eventos médicos até julho foram cancelados. Todos. Não tem nenhum congresso, não tem nenhum simpósio, não tem nenhum curso para ser realizado nesse período. Os do segundo semestre, todo mundo tem sérias dúvidas se eles ocorrerão. Por quê? Como é que você vai voar? Qual hotel vai receber? Você vai se sentir confortável circulando entre pessoas? Imagina um show. Vai ter um show do Paul McCartney em agosto. Quem vai? Com 80 mil pessoas dentro. Você não sabe quem está doente lá dentro. Então, assim, beira a irresponsabilidade a gente pensar na realização de eventos grandes com aglomeração de pessoas num prazo curto de tempo. É igual o jogo que eu comentei da Itália. Isso é uma bomba biológica. A gente vai colocar muita gente junto, muita gente doente junto, sem um tratamento específico. Pode ser que as coisas mudem até lá. Surja a cura, venha uma vacina em tempo recorde, que é pouquíssimo provável que aconteça, descubram um tratamento altamente eficaz e as coisas mudem. No momento, com os dados que a gente tem hoje, é impossível a gente pensar na realização desse tipo de evento num prazo curto. Não tem jeito. Tem muita gente que considera esse um ano perdido, em termos de eventos, realização, jogos de futebol, Fórmula 1, grandes shows. Olimpíada foi adiada, não foi à toa. Não se sabe nem se vai ser no ano que vem. Né? Se vai ser no ano que vem. Então, assim, é tudo muito incerto nessa fase que a gente está agora. É difícil você projetar para as próximas 2 semanas, imagina os próximos meses. Mas, assim, ontem eu vi uma entrevista com o Dr. Anthony Fauci, que é o infectologista dos Estados Unidos que tem assessorado o governo americano na conduta do coronavírus. É um cara brilhante, trabalhou muito tempo com HIV, doenças infecto-contagiosas, e ele falou que para os Estados Unidos recuperarem a normalidade, talvez após setembro. Lembrando que os Estados Unidos vão entrar no verão, que é o período mais tranquilo para doenças respiratórias. Nós estamos no contrário, a gente vai começar o inverno. Então, assim, os cuidados precisam ser redobrados, mas é muito difícil a gente pensar em eventos. Coisa simples, ir no cinema, divertir, ir em shopping, é muito difícil a gente imaginar isso num prazo curto de tempo, infelizmente. Bom, a gente está fazendo essa live com o Edson Leite, que é representando aqui a Santa Casa. O Edson é assessor da diretoria da Santa Casa de Guaxupé, e o Dr. Edson Leite, que é pneumologista, falando sobre o Covid-19. Essa transmissão é uma iniciativa do Cine 14 Bis,
tem a produção do Mauri Palos, a direção de imagem do Luiz Silva, e a gente está sendo retransmitido pelas páginas do Facebook, ó, a Quatro Vozes em Trio, a Rede Guaranésia, Clube Guaxupé, Denise Madeira, Doutora Laís Ferreira da Silva, Dual Criações, Farmácia Fórmula Certa, Gisele Bileia, Guaxupé Depressão, Jornal Correio Sudoeste, Jornal Jogo Sério, Loja Megusta, Muzambinho.com, Portal da Cidade, Prefeitura de Juruáia, Prefeitura de Nova Resende, também Rádio Clube de Guaxupé, Rádio Comunitária de Guaxupé, Santa Casa de Guaxupé, TV Sul e Unimed Guaxupé. Muito obrigado às páginas que estão compartilhando essa conversa aqui para toda a região, né? Um assunto regional que interessa. Quando a gente fala da Santa Casa de Guaxupé, a gente está falando da Santa Casa da região, né? Das UTIs, dos leitos de UTI da região, um atendimento micro-regional, e que é necessário que a gente fique por dentro de tudo que está acontecendo na região, e compartilhar essa live é sempre muito importante, avisar os amigos, depois que o vídeo terminar, manda aí pelo WhatsApp, manda pelo próprio Facebook para o pessoal assistir, que é muito produtivo sempre que a gente faz um encontro como esse. Na verdade, a gente tem feito isso um dia sim, um dia não, sempre ao vivo aqui com a iniciativa do 14 Bis. E já que a gente falou que é Santa Casa Regional, Edson, tem uma pergunta aqui sobre a questão dos leitos de UTI para a Santa Casa. São os 10 leitos que a gente falou, mas todos eles são do SUS ou existem leitos particulares? Há uma divisão entre leitos particulares e leitos do SUS? Santa Casa possui 10 leitos de UTI, 9 do SUS e 1 não, que a gente reserva para convênios e particulares. Mas num caso de Covid aí vai haver uma vala comum e a gente vai aproveitar os leitos todos para quem necessitar. Essa que é a grande verdade, né? Algumas pessoas dizem que seriam poucos leitos, e até aproveito para dizer, se em outubro, setembro, nós tivéssemos proposto para o SUS um aumento de leitos de UTI, nós não teríamos conseguido. Eles iam dizer que a região é bem servida. Argumentariam que Alfenas possui aproximadamente 30 leitos de UTI, que Poços de Caldas tem 40 e tantos leitos de UTI, Paraíso, e nós não teríamos. Agora, com a Covid, né, com a pandemia, nós achamos que é pouco. Mas é preciso ficar bem claro que provavelmente não teríamos aumento. Hoje, sim, nós estamos recebendo oferta para habilitar mais leitos, mas esbarramos na falta de respiradores. A última informação que nós temos, Caetano, é que entrega 210 dias. A não ser que aconteça alguma importação grande, vinda de outro país que tenha, mas uma média normal seriam 210 leitos. Então, hoje há uma dificuldade para aumentar esses leitos. Mas o número, até o doutor Edson aí já tinha dito antes, eles eram suficientes para uma situação de normalidade, sim. E até hoje vocês estão solicitando quantos? Aumento? Isso. Eles são múltiplos de 5. Você pode criar 5 ou 10 leitos. Tá, mas a Santa Casa já fez essa solicitação? Para quem que foi feita? Não, a Santa Casa não fez. Ela foi consultada se quer fazer essa ampliação. Nós temos espaço. Nós fecharíamos 2 quartos, 2 leitos da clínica cirúrgica e colocaríamos 5 leitos lá. Mas foi consultada por quem? Pela Secretaria de Saúde Estadual. E a resposta qual foi? Há uma portaria disso. Não, nós ainda nem respondemos, porque você pode fazer essa habilitação a qualquer momento. Nós estamos tentando viabilizar equipamentos. Se conseguirmos os equipamentos, nós habilitaremos no mínimo mais 5 leitos. Mas, por exemplo, uma UTI que não tenha respirador, ela não pode atender outros casos que não sejam de problemas respiratórios? Aqui eu estou dizendo como um leigo, eu não sei se toda UTI precisa ter respirador, viu, doutor Edson? Perdoa aí essa pergunta. Cada leito de UTI precisa de um respirador. Tem que ter o respirador. Tem que ter. Você pode ter até um paciente lá que naquele momento não está precisando, o respirador dele estará desligado. Mas você tem que ter um respirador para cada leito, né? Então, nós poderíamos montar 5 leitos de uma UTI, uma extensão da nossa UTI, na clínica cirúrgica, que fica até fisicamente perto da própria UTI, mas nós precisaríamos, em primeiro lugar, do respirador. Mas quando chega a Secretaria de Saúde do Estado e diz, olha, se vocês precisarem de mais UTI, podem contar com a gente. Eles estão
dando dinheiro, é isso? Eles estão oferecendo pagamento de diária num valor bem razoável. Para você ter uma ideia, umas 3 vezes do que pagam hoje. Tá? Mas você precisa ter o equipamento, a acomodação física, né, o espaço e equipe para isso. Equipe, espaço físico nós temos. Hoje, o grande empecilho, a grande dificuldade é exatamente o respirador, que é equipamento essencial. Se de repente começarem a fabricar respirador, daqui a 1 mês tem respirador para todo mundo, o que a Santa Casa vai fazer? Vamos buscar esses respiradores. Nós temos, inclusive, promessa de doação de respiradores. Vamos trazer esses respiradores e montar esses 5 leitos. E aí dá para montar os 5 leitos, tá? 5 leitos. Santa Casa recebeu recurso verba parlamentar esses dias, parece R$700 mil. Houve também, tem uma doação, um movimento de doação muito interessante que tem sido feito. Dia desse, parece que o João Paulo Molim fez uma live para arrecadar recursos, né? Tô citando só esses 2 casos, mas eu sei que tem várias outras fontes de receita e parece que a Santa Casa nunca recebeu tanto dinheiro igual está recebendo agora, Edson. As campanhas de doação que nós fizemos até hoje não foram bem sucedidas. Elas arrecadaram pouco. Mas nos dias atuais nós temos uma campanha Santa Ajuda, um grupo de voluntários que, disposto a ajudar, fez essa campanha. E nós arrecadamos nesses dias, através dessa campanha, muito mais do que todas as campanhas anteriores de doação. Né? Então, já compramos um laringoscópio esses dias, que tem sido útil, utilizado na intubação de pacientes, mas ainda não é suficiente para comprar equipamentos mais caros. Acho até que nós conseguiríamos, sabemos de pessoas dispostas a ajudar, mas precisaríamos ter os respiradores. Quanto a deputado que você citou, eu gostaria de esclarecer. Nós recebemos uma verba no final do ano passado, começo de ano, do deputado Emílio Madeira, de R$900 mil para custeio na Santa Casa. Ele nos conseguiu essa verba porque, paralelamente, veio uma outra verba de R$2.300.000, valores inéditos em tamanho na nossa cidade para a saúde, para que fizéssemos cirurgias eletivas. E esse valor veio porque numa cirurgia, a verba para cirurgia eletiva, ela se consome na própria cirurgia. Pagamento de equipe, materiais, medicamentos, tudo isso, você consome o valor. E para você fazer um número de cirurgias desse aí, grande dessa forma, você precisa ter outros lugares mantidos. Roupas, vestiário, você aumenta o consumo de gás, você aumenta o consumo de luz, enfim, toda a despesa cresce. Então, esse dinheiro veio para isso. E agora, diante do Covid, ele, o próprio deputado, reuniu secretários de saúde, representantes de hospitais, e autorizou que parte da verba das cirurgias fosse utilizada para atender o Covid, que é uma necessidade mais imediata. E nos autorizou, dessa verba que já estava vindo, que nós utilizássemos 500 mil para atender o Covid. Veio num momento muito oportuno, muito bom, Só que tem que lembrar que nós estamos pagando os tubos por materiais e equipamentos de Covid. Uma máscara cirúrgica que custava 29 centavos, custa hoje R$ 3,50, R$ 3,90. Uma máscara N95, PFF2 aí, que você pagava R$1 por aí, você acha hoje o menor preço R$ 18,70. Tem gente vendendo por R$ 35. E tudo material descartável? Tudo material descartável, que você vai usar e jogar fora. Luvas subiram mais de 500% o preço. Então, esse dinheiro vem em boa hora, mas eu tenho certeza que vai ser consumido tudo em materiais e medicamentos. Se permanecer durante um tempo considerável, e a dificuldade que se tem hoje para conseguir esses materiais. Mas não pode ter uma intervenção do governo proibindo que esses equipamentos sejam superfaturados? Deveria, né? Mas lei de oferta e procura, quanto mais o governo entra no meio para regular, mais difícil fica, né? Nós sabemos disso. Nós deveríamos ter feito isso há mais tempo, buscado na China, que é o maior fornecedor mundial, esses equipamentos,
coisa que os Estados Unidos fizeram muito rapidamente, mandando, segundo a imprensa, 23 aviões lá, né? Só que nós, ao invés de fazermos isso, brigamos com o governo chinês. Então, tem muita dificuldade pela frente. Doutor Edson, há algumas pessoas que se recusam a acreditar que o isolamento é a única medida eficaz para combater a disseminação do Covid-19. As pessoas dizem assim, eu tenho o direito de ir e vir, eu preciso trabalhar, eu preciso sobreviver, eu prefiro morrer de coronavírus do que morrer de fome. Eu não sou do grupo de risco, eu tenho idade, assim, estou dizendo o que as pessoas estão dizendo. Não sou do grupo de risco. Eu não vou ter contato. A minha avó fica em casa, minha mãe fica em casa, então não tem problema. Eu saio para trabalhar, minha mãe fica em casa, ela não vai correr o risco. E na pior das hipóteses, eu posso fazer um tratamento com cloroquina. O que dizer para essas pessoas, doutor Edson? São bons argumentos. Alguns argumentos são bons, por exemplo. Esse argumento se eu não trabalhar, eu vou falir. O do trabalho é inquestionável. Todo mundo precisa trabalhar e essa é uma preocupação mundial. E a comunidade médica também está preocupada com isso. Todo mundo precisa trabalhar, a renda de todo mundo vai cair nesse período. Mas você tem que lembrar que você tem que preservar a vida. Isso aí vem antes. As outras questões, o direito de ir e vir, no Brasil, ninguém limitou o direito de ir e vir. Nós não estamos em lockdown. As pessoas têm ampla liberdade de sair. Mas eu acho que tem um problema moral nisso, né, Caetano? Que é o seguinte, é muito egoísmo você pensar só em você. Eu sou jovem, eu sou saudável, eu não estou no grupo de risco, eu não vou morrer. Depende. Tem muita gente jovem morrendo. Tem atleta morrendo, né? Tem muito médico jovem morrendo. 30 anos, 40 anos. Tem muito enfermeiro morrendo. Então, assim, você não coloca só a sua vida em risco, você coloca a vida das equipes de saúde em risco, dos seus familiares em risco, dos seus colegas de trabalho em risco, da vendedora da padaria em risco, da caixa do supermercado em risco, de todo mundo. Nós transmitimos isso para outras pessoas, gostemos ou não. Então, assim, não é possível esse tipo de argumento. Assim, eu só penso na minha pessoa e o resto do mundo deixa para lá. Não é assim. A gente transmite e a gente tem um papel social importante nisso. Então, assim, o argumento do trabalho, esse sim eu valorizo e todo mundo tem a preocupação, os governantes em especial, têm uma preocupação muito grande com isso. Só que, assim, é uma preocupação mundial. Não somos só nós que estamos passando por isso, não é o Guaxupé que está passando por isso, não é a nossa região, o mundo inteiro. E todo mundo está adotando isso. Se tivesse outra forma que a gente pudesse fazer, certamente seria feita, mas não tem nenhuma outra forma eficaz. Você lembra de algum país que propôs alguma solução diferente que está dando resultado? O exemplo mais emblemático disso é a Inglaterra, o Reino Unido. O Reino Unido não fez o isolamento social no início, ele adotou o que eles chamam de imunização por rebanho, que é mais ou menos o que querem fazer no Brasil agora, começar a liberar as camadas da população para todo mundo poder ter contato com o vírus, as pessoas vão adoecendo, vão adquirindo imunidade e aí você vai controlando a doença. Foi um fiasco. Os casos começaram a explodir, o Reino Unido entrou em colapso, o sistema de saúde deles, que é bom e que é quase tudo público, vamos lembrar, ressaltar isso, e eles precisaram adotar o isolamento, senão não conseguia controlar os casos. Eu tenho um colega de faculdade que é médico em Londres, ele trabalha no Imperial College, que faz aquelas projeções que a gente costuma acompanhar. Ele é endocrinologista e ele falou que no hospital que ele trabalha é só Covid-19 hoje. As UTIs estão só com Covid-19. Então, assim, perdeu o controle. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ficou doente, foi para a UTI. E agradeceu muito o sistema público de saúde de Londres. Então, assim, a gente não está diante de uma doença simples. A gente precisa pensar um pouquinho na comunidade. Todos E essa história da imunização é verdade? Quem pegou uma vez não vai pegar mais? Pois é, a gente acreditava nisso até o final de semana. Porque, assim, teria uma imunidade temporária, mas tem alguns estudos que chegaram agora que estão mostrando que não, que as pessoas que tiveram contato têm pessoas adoecendo novamente. Singapura, que é o exemplo de controle, testa todo mundo, monitora por celular, tem um controle fantástico, os casos começaram a aumentar.
A China está sofrendo a segunda onda agora, as pessoas estão voltando a infectar. Ainda tem muita dúvida sobre a Covid-19, muito mais dúvida do que certeza até o momento. Uhum. Tudo que a gente conversa hoje é com base nos dados que nós temos até o momento. Pode ser que daqui a um mês mude tudo. A gente tenha novas descobertas, novos medicamentos, mas hoje a questão da imunidade está muito questionada. Enquanto a gente não tiver vacina, Caetano, confiável e eficaz, a gente sempre vai estar nessa dúvida, se realmente está imunizado ou não. Até para a questão de volta ao trabalho, hoje é difícil. Se eu já tive a doença, testo, tenho anticorpos, estou tranquilo para voltar a trabalhar? A resposta hoje é, não sabemos. Porque a gente Tem uma não tem pergunta nada aqui, que mostre. pergunta da Ana Carolina Negrão, do portal da cidade de Guaxupé. Algumas informações divulgadas em WhatsApp apontam que o novo coronavírus afeta a hemoglobina do sangue e não o pulmão. Essa informação, apesar de ser amplamente divulgada e sem citar fontes, já foi comprovada ou é mais uma fake news do WhatsApp, doutor? Não é fake news, não. Tem um trabalho sério que mostra isso, mas é uma proposta de teoria de como o coronavírus age. Isso não tem ainda comprovação, muito menos implicação na terapêutica em futuros tratamentos. Mas tem muita linha de pesquisa hoje. Esse é um trabalho até bem conduzido, mostra, tem alguns erros, alguns questionamentos que o pessoal tem feito, mas muda um pouco a abordagem. Eu acho que a gente está começando a entender o mecanismo de ação do vírus. Isso não é fake news, ele procede a informação, mas não dá para a gente extrapolar isso para uma coisa, vamos tentar tal terapia. Não, ainda não. Isso é muita calma com isso. As coisas estão muito atropeladas, tem muita fake news, muita informação ruim, também tem muita informação boa. É difícil hoje a gente filtrar e todo mundo quer transferir isso para a prática em busca de uma cura milagrosa. A ciência, infelizmente, não trabalha assim. Precisa de tempo, precisa validar as teorias, precisa testar a eficácia, precisa ver se o remédio é eficaz para a gente poder avançar. Mas o que vai avançar, não tem dúvida, é a ciência, só que isso vai levar um tempo. Cura milagrosa, a gente não tem. A cloroquina não é essa cura milagrosa que eles estão pregando. Tem potencial, sim, é uma droga muito promissora, mas ainda é estudo. A gente não tem nenhum estudo hoje bem feito, bem conduzido, comprovadamente eficaz. A gente tem alguns trabalhos que saíram, todos com críticas, e é natural, não dá tempo nessa evolução de 3 meses, você conduzir um trabalho extremamente perfeito, adequado, com grupo controle, com placebo, não dá para fazer isso nesse momento. Mas tem trabalhos em andamento, e os trabalhos são conflituosos. Tem trabalhos favoráveis, tem trabalhos desfavoráveis. Não dá para a gente afirmar que hoje ela é a droga salvadora. Nós não temos dado nesse momento para afirmar isso. E a vacina vai ficar pronta quando? Ah, essa estimativa? Previsão otimista de 1 a 2 anos. Antes disso, é praticamente impossível. Você imagina o seguinte, você precisa ter uma vacina eficaz, cumprindo os prazos dela. Tem que testar isso em humanos, para a gente ver se ela realmente... Uma coisa é ser eficaz in vitro, no laboratório, outra é ser eficaz nas pessoas. Isso leva tempo para testar, isso tem que reproduzir. Você tem que testar isso em mais de um local para ver se as populações respondem da mesma forma. Você tem que produzir isso em escala mundial. Assim, é impossível você imaginar isso num prazo curto de tempo. E a indústria está trabalhando nesse sentido. Todo mundo quer descobrir essa vacina. Mas, numa previsão otimista, 1 a 2 anos. Quer dizer, a gente precisa botar na cabeça a ideia e o pensamento de que a vida daqui para frente não é mais a mesma. A gente vai Exatamente. mudar, já mudou de vida. Já Não é, mudou. tudo é passageiro, né? Eu acho que tudo é passageiro, mas não é um passageiro tão rápido assim. Ah, semana que vem eu volto. Como é que vai ser quando as pessoas voltarem às ruas? O que vai acontecer? Né? Mas a partir de segunda-feira todo mundo pode sair. Não é assim, né? Todo mundo vai sair se abraçando. Não é isso. A gente Não precisa é parar isso. de fantasiar, criar histórias na cabeça e simplificar as coisas. A gente tem vamos chamar de uma vantagem aqui no Brasil, que é poder olhar para o futuro. A gente olha para os outros países que estão na nossa frente na evolução temporal da doença. Pega a China, que foi o primeiro. A China liberou, está tudo resolvido, comemoraram, celebraram, estão voltando a fazer isolamento social em algumas áreas, porque a segunda onda liberou, voltou a ter caso. Singapura, que é o modelo, voltou a fazer isolamento social.
Itália, Espanha, Estados Unidos ignoraram o potencial da doença, estão pagando um preço muito alto. Então, assim, a gente tem exemplos do que a gente não deve fazer. Então, basta olhar para esses países e adotar uma conduta um pouquinho diferente. Agora, a vida como a gente conheceu até algum tempo atrás mudou. Eu falo que a gente está num filme de ficção científica, Caetano. Chegou uma virose que todo mundo imaginava que ela chegaria, que colocaria o mundo paralisado, que as fronteiras seriam fechadas. Tem um monte de exemplo disso na ficção científica, a gente está passando por isso. Não vai sair rápido. Na ficção científica, os Estados Unidos salvam o mundo, né? Nesse caso, os Estados Unidos estão saqueando as coisas que eram para chegar para os outros países, né? Estão retendo lá em Miami carga de máscara, de equipamentos que outros países compraram e eles estão pagando mais caro e desviando o que os outros países... Estão contratando médico, Caetano. Eu já recebi 2 propostas para ir trabalhar em Nova York com tudo pago, visto e tudo mais. É tentador, mas assim, a gente não pode, né? Não é assim que resolve as coisas, né? Você não pode sair comprando o mundo porque você tem recurso financeiro e os outros. E na hora que você chegar na África, que começou a ter caso agora, como é que a gente vai fazer? Tem país que tem 15 respiradores pro país, Caetano. Nós temos isso na Santa Casa de Guaxupé. Você imagina o que é um país com 15 respiradores? Como é que esse pessoal vai sobreviver? Então, assim, tem situações dramáticas aí, que ainda nós vamos presenciar isso nos próximos meses. Pergunta aqui do Carlos Alberto do Jogo Sério. Santa Casa não pode transferir os exames para a Biomed, por exemplo, que está tão perto daqui, em vez de enviar os materiais à FUNED em BH, que demoram tanto para liberar os resultados? Para mim? Eu respondo? já está fazendo. Pode responder. Pode responder. Não, já está fazendo. Né? Os laboratórios agora já têm os kits, já compraram, já tem as parcerias, então já está fazendo. Não depende exclusivamente do governo do estado. Tá. A Gisele pergunta... pode falar. É possível fazer interferência? O laboratório, o Biomed, que é o laboratório que funciona nas dependências da Santa Casa, né? Ele hoje é terceirizado, mas nos atende prioritariamente. Ele já está realizando lá os exames, até o SWAB lá, que é aquele mais difícil, o PCR, né? Ele está fazendo esse exame, mandando para laboratórios de referência aqui, e são bem mais rápidos que a FUNED. Tá. Já que a gente está falando da Santa Casa, vamos mostrar aqui os números de Guaxupé nesse fim de semana. Depois tem uma pergunta muito interessante aqui que a Gisele está mandando para a gente. Covid-19, coronavírus, 13 de abril de 2020, hoje, 17 horas. Agora há pouco saiu esse informe epidemiológico da Santa Casa e Prefeitura de Guaxupé. Nenhum óbito suspeito, nenhum óbito confirmado, um caso internado sem confirmação e os demais casos, as pessoas atendidas, casos investigados, resultado de casos negativos, enfim. Esse um internado sem confirmação, a gente já falou aqui, inclusive na live anterior, anteontem, que todos os casos suspeitos haviam sido descartados. Esse internado sem confirmação, o exame foi para BH e tem prazo para voltar? Doutor Edson, tem informação sobre esse caso? Esse caso que está internado não é o que estava internado antes. A paciente anterior, ela teve exame negativo, ela melhorou, os exames todos estão evoluindo de uma forma muito boa. Esse é outro caso. É uma paciente que está na UTI, também está entubada, está em ventilação mecânica, já foi coletado material, mas a gente ainda não tem resultado. É um caso suspeito. É um caso suspeito. Tá. Uma tomografia característica, assim como era o outro caso, e a gente está aguardando o resultado. Só lembrar uma coisa de exame, Caetano, que isso precisa ficar claro também. Exame tem falso negativo. Então não dá para você. Falso negativo significa assim, o resultado veio negativo, não dá para você descartar totalmente a doença, porque tem uma porcentagem que ele falha. No caso do PCR, que é o melhor, em alguns estudos, algumas casuísticas, até 30%, que é um valor muito alto. Então, assim, você não pode usar esse exame como um resultado 100% confiável. Tem outros parâmetros que a gente usa. Em alguns casos muito duvidosos, a gente vai fazer outros exames depois, para tentar chegar no diagnóstico de certeza.
Não existe não dá para fazer um comparativo com casos do ano passado, dessa época, de casos de internações por problemas respiratórios e comparar com esse ano, para a gente pelo menos ter uma ideia se o número de aumentos, se há um aumento no número de pessoas com problema de respiração? Ó, dá, a gente faz o levantamento do número de internações, dá para a gente saber, porque esse é um dado que você registra, vai para o Ministério da Saúde, tudo isso é documentado. De casos ambulatoriais que atende no consultório é muito difícil, mas de internação, sim. Mas Nós vamos ter um a Santa Casa resultado. tem esse levantamento, não? A Santa Casa tem, mas eu não tenho números aqui, dá para a gente levantar, porque isso é só puxar os dados. Talvez numa próxima live a gente possa apresentar. Tá. O que eu posso te afirmar hoje? No Brasil, no estado de Minas, aumentou muito. São Paulo aumentou, Rio aumentou. Ordem assim, 10, 20 vezes mais. Isso porque são dados de março. Então, assim, quando a gente vê o inverno, aí nós vamos ter um aumento, assim, absurdo do número de casos respiratórios, claro, por conta do coronavírus. Tá. Vamos ver o boletim de Guaranésia. Guaranésia, que é a única cidade da microrregião que tem caso confirmado. É aquele caso que a gente já falou em outras vezes, que é uma pessoa que teve o caso confirmado e que já teve alta, enfim. Nenhum caso suspeito em Guaranésia, 5 casos negativos, que são os casos que estavam aguardando o resultado da FUNED, que vem de Belo Horizonte. Guaranésia fez aqueles testes rápidos e todos eles deram negativo. A gente tem também aqui os números de Nova Resende, que também divulgou um boletim hoje. São 17 casos monitorados, um suspeito, um caso em investigação, nenhum caso confirmado. O que é a diferença entre caso suspeito e caso em investigação aqui, hein, doutor Edson? Dá para ter uma... Eu acredito que o caso suspeito você registra no momento que você atendeu o paciente. Tá. Em investigação, você deve estar já foi enviado o exame aguardando o exame laboratorial. Isso. Tá. E aqui, para finalizar, Juruáia. Juruáia também enviou um boletim atualizado falando da situação por lá. 61 casos monitorados e liberados, 46 em monitoramento, 12 suspeitos, nenhum caso confirmado, 6 descartados. 12 suspeitos é muita coisa, hein? Nesse mês agora, nessa metade de abril agora e mês de maio, acho que nós vamos ter uma quantidade maior até, porque o clima também vai mudar. Sim. Vai esfriar, vem outros vírus respiratórios e a doença nitidamente está avançando, ela está caminhando em direção ao interior. Muito bem. Bom, deixa eu ver o que mais nós temos de pergunta. Tem essa questão aqui da Gisele. A síndrome de invencível ainda é a maior causa de morte no mundo? Ou seja, as pessoas que acham que não vão pegar o boa pergunta. Eu sempre falo isso. Isso não acontece comigo. Todo mundo pensa até o dia que acontece. Né? Então, assim, ninguém é invencível, ninguém é indestrutível, ninguém está imune. Tá? Então, assim, o vírus é extremamente democrático, Caetano. Ele não escolhe cor, sexo, raça, preferência política, condição econômica, todos são vulneráveis, não tem jeito. Muito bem, deixa eu ver quais outras perguntas. Tem várias questões aqui. A gente já falou sobre isso, inclusive nessa live, já falamos em outras também, mas é um assunto que é bom a gente reforçar aqui, porque resulta numa mudança de comportamento. O senhor já falou das máscaras, que a gente vai ter que virar o Japão, enfim. Mas vamos falar de novo dessa questão das máscaras, que é importante. Por exemplo, quem está assistindo a gente, morador de Nova Resende, que precisa muito sair, precisa muito ir no mercado, senão vai morrer de fome, ele vai lá no mercado. Ele precisa colocar máscara, mesmo não tendo sintomas, mesmo não sendo uma pessoa idosa, mesmo sendo um jovem. E por quê, doutor Edson? Essa dúvida ela vai existir e a gente não tem uma resposta definitiva para ela, de você falar assim, ponha ou não ponha com total convicção. Numa pandemia, ninguém sabe mais quem está doente. Eu não sei se eu estou doente nesse momento agora. Eu posso ter tido contato com o vírus há 2, 3 dias e vou desenvolver a doença daqui a um tempo. A máscara é uma forma de proteção, ela é uma barreira. Você não precisa colocar a máscara N95, isso é para profissional de saúde usar. É para quem vai atender os pacientes, para quem vai atender doente grave. Mas uma máscara, a máscara cirúrgica, a máscara caseira que as pessoas têm A feito, N95 é aquela azul?
É aquela azul que tem um orifício para você né? poder ter uma ventilação, exato. Às vezes a gente vê frentista do posto de gasolina com uma N95. Dá vontade de chorar na hora que você vê isso. Isso é máscara para profissional de saúde. Tá caro, pode faltar, a gente pode ter problema. Não é para distribuir dessa forma, sabe? Não é para a pessoa no supermercado estar com uma N95, mas ela pode muito bem estar com uma máscara caseira, mais simples, de proteção, para ela poder evitar, diminuir um pouco essa exposição. Às vezes a gente vê essas imagens e choca muito quando a gente vê. A gente não está acostumado com isso. Pessoal andando com máscara, metrô, mas talvez a gente vai ter que acostumar com isso sim. É uma forma de proteger. Não só para quem está doente. Para quem está doente é obrigatório. Para quem está tossindo, para quem está com sintoma respiratório, primeiro que não tem que estar na farmácia, não tem que estar no supermercado, não tem que estar na padaria, precisa estar em casa. Mas se ele está com sintoma, obrigatoriamente ele precisa colocar. E as pessoas que têm muito contato com o público, essas sim, elas precisam estar em máscara nesse momento. Pessoas que trabalham em bancos, pessoas que trabalham em lojas, pessoas que vão atender o público, elas devem estar com máscara hoje. É uma forma de proteção. Qual que é a diferença entre epidemia e pandemia? É o número de países atingidos. Quando você atinge um determinado número, eu não vou saber se está certinho o total, mas atingiu um determinado número de países, mudou de continente, aí você já coloca na escala de pandemia. A epidemia é mais localizada. Tá bom. Bom, já 7 horas e 1 minuto. Acho que a gente já falou de bastante coisa aqui, mas sempre vai surgir várias dúvidas. Inclusive, a gente já renova o convite, né, para uma outra live. Eu acho importantíssimo, foi muito esclarecedora essa conversa. Muito, porque a gente falou aqui dos pontos administrativos, né, das questões sociais, inclusive, a questão do trabalho e, obviamente, sobre a situação da saúde em si. Conversamos aqui com o Edson Leite, também com o Edson Leite Filho, né? Edson Leite Filho, não é Júnior, não. Edson Leite Não, Filho. É filho. Que, por sinal, é filho do Edson, que é assessor da diretoria da Santa Casa de Guaxupé. Edson Pai, a sua mensagem final aí para o público, muita gente aqui me mandando mensagem dizendo que gostou muito da live de hoje, que foi muito esclarecedora e que foi muito legal mesmo o que vocês falaram aqui. O que você queria dizer por último? O que faltou? Qual que é o recado final que você deixa para o pessoal? A gente tem, a Santa Casa desfruta de um momento até ímpar na cidade. Sentimos assim que há um despertamento da população, uma aura mais simpática à Santa Casa, aos profissionais de saúde. É geral no Brasil, mas aqui em Guaxupé está acontecendo bastante. Então, nós ficamos agradecidos, nós temos que agradecer a população por estar nos apoiando, tudo. E pedimos que uma das coisas que eles mais podem nos ajudar, na verdade, é ajudando a não espalhar a doença, ajudando a contê-la. Né? Porque se atingir proporções grandes, graves, catastróficas, aí nós não teremos condição. A Santa Casa é um hospital que tem 75% das suas receitas do SUS. Então, quem trabalha para o SUS recebendo 75%, você com certeza sabe que não tem lucro, que não sobra dinheiro. Nós estamos aí há uns 6, 7 anos praticamente sem investir, sem ampliar as instalações físicas, sem ampliar o parque de equipamentos. Então, nesse momento que está favorável, que as pessoas estão doando alguma coisa, que veio o dinheiro do deputado Emílio, né? Mas a Santa Casa mas tem uma pandemia aí e que gasta muito dinheiro. Então, a gente precisa de recursos, sim. Todos aqueles que puderem nos ajudar, pode ter certeza que seu dinheiro será muito bem gasto. Vai ajudar pessoas hoje, vai ajudar nossos irmãos. Como é que faz para ajudar? Tem que entrar na página da Santa Casa, no site, lá tem as informações da campanha? Tem, no site tem, e a gente tem uma conta no Banco do Brasil, tá? Para depósito, é a 100-110, dígito 8, agência de Guaxupé, e a gente recebe doações, sim, que serão muito bem gastas. Podem ficar tranquilos. Muito bem. Posso fazer uma última pergunta aqui, doutor Edson? Claro. Ou para o Edson Leite? Pergunta do Júnior aqui. Alguém pode ser responsabilizado por contatos irresponsáveis, como, por exemplo, alguém que apresenta sintomas e não adota o isolamento e a quarentena? Essa pessoa pode ser penalizada? Pode. Tem um caso
É interessante, de um paciente de São Paulo, diagnosticado, que saiu do hospital, ele fugiu e ele foi para uma festa na Bahia, se não me engano, em Trancoso. Ele foi preso pelo governo da Bahia. Prenderam e botaram o cara em cana. Pode. Ele está disseminando isso para outras pessoas. Ele tem responsabilidade jurídica, sim. É crime previsto no Código Penal. Você expor pessoas a contato de vírus, de doenças contagiosas. Tá. Então, se a consciência não bastar, lembre-se que existe legalmente também essa situação legal aí. Exatamente. É bom a gente encerrar com essa informação, porque eu fico vendo muita gente comentando, mas quem tinha que estar assistindo essa live não está assistindo. Eu queria, porque muita gente que está vendo a gente é muito bem esclarecida, e é sempre bom se esclarecer cada vez mais, porque numa conversa de mais de uma hora como essa, vai surgir sempre coisa nova para a gente aprender, né? Eu sempre saio daqui, nossa, muito cheio de conhecimento e com muitas dúvidas também, né? Mas é sempre importante a gente manter esse contato. Mas para quem não está assistindo a gente, é legal que essa galera toda que vê esse tipo de resposta, né? Que vocês deram sobre a questão legal, chega lá pro familiar, né? Fala, olha, já que você não, para a pessoa que está insistindo em desrespeitar, sem precisar sair, que está saindo sem precisar sair, que fica fazendo rodinha, que fica fazendo aglomeração, que fica fazendo festa, que faz reunião para ver live do Bruno e Marrone em casa, né? Reúne lá centenas de pessoas na sala de casa para ver a live, porque a live é feita para as pessoas não se aproximarem, as pessoas se juntam para ver a live. Então dá essa informação, olha, se a sua consciência não pesa, lembre-se que existe essa situação legal e que você pode ser penalizado. Agora, se ela vai ser penalizada, se a polícia vai fazer alguma coisa, né? Se as autoridades vão fazer alguma coisa, é outra questão, até porque a polícia militar, ela é vinculada ao governo do estado, e o governador Romeu Zema parece que não entendeu muito bem essa questão aí da importância do isolamento social. Mas esse é um outro assunto que a gente pode abordar mais para frente. Obrigado, Edson Leite. Edson Leite Júnior, Edson Leite Filho, mais alguma informação para a gente encerrar a live aqui? Alguma coisa que ficou faltando? Não, informação tem muita, dúvidas enormes, as coisas estão mudando diariamente, então, assim, muita coisa que a gente conversa hoje pode mudar radicalmente daqui a um tempo. Então, assim, a gente precisa manter informado, voltar a conversar. Acreditem que a doença é séria, não é uma doença simples, o mundo não está parado à toa, os voos não estão parados à toa, a Disney não está fechada à toa, é uma doença séria. E assim, a melhor forma da gente evitar hoje é a gente diminuir o contato social, permanecer mais tempo em casa, quem puder trabalhar em casa, as escolas fechadas. Infelizmente é uma fase difícil, é difícil para todo mundo, não tem ninguém passando por essa fase de uma forma fácil, mas a gente precisa colaborar nesse momento para a gente diminuir essa quantidade de pessoas doentes e a gente dar conta de atender quem realmente precisa, senão o sistema de saúde não aguenta. E aí é o que você falou, não importa se a pessoa tem dinheiro, se ela tem um bom plano de saúde, a dificuldade vai ser a mesma para todo mundo. Muito bem. Obrigado, doutor Edson. Eu que agradeço, Caetano. Até uma próxima. Até. Dr. Edson Leite, pneumologista, e muito obrigado, Edson Leite, pai, assessor da diretoria da Santa Casa de Guaxupé. Prazer revê-lo aqui à distância, viu, Nós Edson? que agradecemos. Muito obrigado. Bom, quem é que vai estar com a gente depois de amanhã? Depois de amanhã já tem live agendado também, nesse mesmo horário aqui, 7 horas. Às 7 não, às 6, né? Agora são 7 e 8, mas às 6 horas, na próxima quarta-feira, também conhecido como depois de amanhã, 15 de abril, 18 horas. A gente vai conversar com Pedro Lacerda. O que é o Pedro Lacerda? O Pedro está fazendo intercâmbio na França. E ele tem familiares em Juruáia. E ele vai conversar com a gente para dizer como é que está o isolamento social na França. Andiara Manzani Amante. Ela é terapeuta, mora na Inglaterra. Vai prosear com a gente também quarta-feira, ao vivo aqui. A gente vai fazer uma conexão. E também com gente de Guaxupé, que está, sabe onde? Na Itália. O professor Dalton Moraes mora com a família na Itália e tem familiares em Guaxupé, vai contar pra gente. Itália, vocês estão sabendo como é que o negócio tá feio lá.
Como é que será que está o isolamento na Itália? Será que eles ainda estão em isolamento? Qual que é o recado desse pessoal que está na Europa para quem está aqui em Guaxupé descrente? Para quem está em São Pedro da União não acreditando? Para quem está em Juruá e não põe fé no vírus e não põe fé nas autoridades, no que as pessoas estão dizendo, e que não põe fé na ciência? Qual é o recado desse pessoal que está lá? Quarta-feira, que hora? 6 horas. 15 de abril, depois de amanhã, aqui no Facebook. Uma iniciativa do Cine 14 Bis e a retransmissão dessas páginas que eu vou mencionar aqui, a Quatro Vozes em Trio, a Rede Guaranésia, Clube Guaxupé, Denise Madeira, Doutora Laís Ferreira da Silva, Dual Criações, Farmácia Fórmula Certa, Gisele Bileia, Guaxupé Depressão, Jornal Correio Sudoeste, Jornal Jogo Sério, Megusta, Muzambinho.com, Portal da Cidade, Prefeitura de Juruá, Prefeitura de Nova Resende, também Rádio Clube de Guaxupé, Rádio Comunitária de Guaxupé, Santa Casa de Guaxupé, TV Sul e Unimed Guaxupé estão com a gente nessa transmissão ao vivo. A produção é do Mauri Palos, a direção de imagem é do Luiz Silva. Muito obrigado a você que compartilhou. E você que não compartilhou o vídeo, pode compartilhar agora, porque a gente vai ficar disponível, gravado na sua timeline, para que todos vejam e fiquem por dentro do que a gente precisa fazer para lutar contra o vírus na região. E lembrando que a recomendação é continuar em casa, mesmo não tendo casos confirmados. E talvez a gente não tenha casos confirmados exatamente porque as pessoas estão ficando em casa. Parabéns a todos. Até lá.